Daniel, abre comigo lá, livro do profeta Daniel, no capítulo 6. À noite estarei ministrando a palavra do Senhor novamente, um outro texto, dentro do tema, integridade. Estamos falando desde quarta-feira sobre o tema integridade e vamos falar durante o mês de setembro sobre este tema. Daniel, capítulo 6. Eu quero ler a partir do versículo 1, que diz assim, até o versículo 10. Amém? Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino as 120 sátrapas que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu ou se destacou desses presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Os presidentes e os sátrapas procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel. E não se achava nele nenhum vício e nem culpa. Então estes homens disseram, nunca acharemos ocasião alguma contra esse Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Esses presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e disseram-lhe, ó rei Dario, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, os sátrapas e conselheiros governadores concordaram em que o rei deve ou devia baixar um decreto e fazer um firme interdito, que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, ó rei, estabelece o decreto e assina a escritura para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o decreto. Ora, quando Daniel soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, no seu quarto em cima, onde estavam abertas as janelas para o lado de Jerusalém, e 3 vezes ao dia se punha de joelhos, orava, dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Amém, Senhor Jesus? Obrigado pela tua palavra, pelo teu amor, pela tua verdade. Estamos aqui, Senhor Deus, lendo essa pequena porção das Escrituras Sagradas e pedimos que o Senhor fale aos nossos corações e realmente entendemos o que é viver uma vida de integridade aliançada na verdade da tua palavra. Eu te louvo por esse momento e te peço que o Senhor nos ajude a estar ministrando a tua igreja em nome de Jesus. Amém. Aí no versículo 11, aqueles homens que fizeram o rei anunciar aquele interdito, foram juntos e encontraram Daniel orando e suplicando diante de Deus. Ou seja, Daniel era um homem, a qual você observa ali no capítulo 1, ele chega na Babilônia, né, levado cativo, né, porque o Senhor havia decretado 70 anos de exílio na Babilônia por causa da desobediência do povo de Deus, um povo que vira as costas para Deus. E ali o Senhor permite esse exílio, e Daniel entra ali com vários outros jovens, né, de uma linhagem real, de uma linhagem governamental, eram pessoas cultas, sábias, entendidas. Mas ali no capítulo 1 você observa algo interessante, quem é da casa já me ouviu falar muito sobre isso, que o versículo 8 do capítulo 1 de Daniel é realmente o texto-chave, é o versículo-chave de todo o livro de Daniel. E decidiu Daniel não se contaminar com as iguarias do rei. O rei havia decretado a ração diária, né, uma porção generosa de comida babilônica, de vinho, de especiarias, coisas boas para se comer. E Daniel toma uma decisão em realmente não ir contra aquilo que Deus havia determinado para a vida dele. Isso fala e mostra na vida de Daniel, não somente o que o texto está dizendo aqui, no versículo 4, que Daniel era fiel a Deus, mas Daniel era muito mais do que fiel a Deus. Daniel era um homem íntegro diante
de Deus. Era um homem inteiro, um homem completo, um homem realmente que não vivia uma vida parcial diante de Deus. Era um homem que vivia realmente pela lealdade e fidelidade da palavra, porque uma pessoa íntegra é fiel no seu casamento, uma pessoa íntegra é leal no seu matrimônio, é leal nas suas amizades, é fiel juntamente com a sua família, é fiel e leal dentro do seu trabalho. Uma pessoa íntegra não vive uma vida de parcialidade. E Daniel decide dizendo que não iria se contaminar e não se contaminou. E ali você pode ler o capítulo 1, a Bíblia diz que ele foi dotado de inteligência e sabedoria e de revelação de sonhos, juntamente com Sadraque, Mesaque e Abidnego, né? Misael, Ananias e Azarias, que eram os nomes judeus. Depois o nome deles realmente foi trocado. E lá ele entrou para ser escravo da Babilônia, e Daniel, durante 3 reinados, ele prosperou, porque nele havia um espírito excelente. Eu vou entrar nessa questão aqui, nessa ministração. Nele havia um espírito excelente, por causa da tua integridade, de permanecer fiel a Deus, de não negar o nome de Deus, de não virar as costas para Deus, como a nação de Israel havia virado as costas para Deus. E aqui nós vemos um tempo de crise para a nação de Israel, nós vemos um tempo de crise para a vida de Daniel, e não está sendo diferente nos dias de hoje. Estamos vivendo um tempo de crise, um tempo de pandemia, mas há pela palavra de Deus a capacidade de mantermos a nossa integridade, de mantermos a nossa fidelidade, a nossa generosidade, a nossa lealdade pela palavra de Deus em toda e qualquer circunstância. Porque em Eclesiastes capítulo 3 você observa que há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E se nós estamos vivendo esse tempo a qual Deus determinou, não foi o diabo quem determinou, não foi um vírus quem determinou, não foi uma economia ou um governo que determinou, mas foi Deus quem determinou, nós precisamos entender, compreender, discernir o tempo ao qual Deus quer que nós vivamos. Amém, queridos? Então entenda que Daniel entrou ali jovem, uma média de 14, 16, 17 anos, jovem, mas do capítulo 1, um dia eu fiz eu datei todo o livro de Daniel, né? Todos os 12 capítulos. Um dia eu estudei muito sobre Daniel, um tempo atrás, alguns anos atrás, estudei muito sobre Daniel, e eu datei todo o capítulo. Então, do capítulo 1 até o capítulo 6, presta atenção, aqui no capítulo 6, Daniel não era mais aquele jovem, não era mais aquele adolescente. Daniel já era um idoso, porque passaram-se 69 anos aproximadamente. Do capítulo 1, quando ele entra com 14 para 16 anos, 16, 17 anos, até o capítulo 6, passaram-se aproximadamente 69 anos. Daniel tinha mais de 70 anos de idade, nesse momento, onde o edito é escrito, o edito é selado, se num período de 30 dias, as pessoas buscassem algum outro Deus, alguma outra entidade, se eu posso dizer assim, que não fosse o rei, fosse lançado na cova dos leões. Daniel já era um homem de mais de 70 anos. Nós não podemos afirmar a data correta, mas nós podemos ter uma proximidade. Daniel já era um homem idoso, um homem que realmente, um homem velho. Então entenda, né, quando a gente aprende as historinhas, a gente conta a historinha na escola bíblica para as nossas crianças, sempre mostra um Daniel jovem sendo lançado na cova dos leões, porque Daniel é conhecido como Daniel na cova dos leões. Mas ele não era um jovem, já era uma pessoa idosa de mais de 70 anos, passaram-se aproximadamente 69 anos. E ele entra no reino babilônico com o nome Daniel. E o nome Daniel significa Deus é o meu juiz. Só que o nome dele é mudado para Beltesazar. Beltesazar significa príncipe de Bel, que equivale a Baal. Aqui você observa que o nome dele foi mudado para que a identidade dele fosse confundida, para que se existisse essa confusão de identidade, pudesse desviá-lo do propósito eterno de Deus. E é isso, queridos, presta atenção comigo, que muitas vezes a crise vem nos acometer, para nos confundir a nossa identidade de quem nós somos em Deus. Eu citei aqui Mateus capítulo 4, quando Satanás diz para Jesus, se tu és filho de Deus,
Satanás está colocando em jogo a filiação de Jesus, querendo colocar no coração de Jesus uma dúvida de quem ele era. Mas Jesus era uma pessoa firmada, entendida e sabia o que ele era e quem ele era. Amém? Uma pessoa íntegra diante de crises, diante de dificuldades, diante de problemas, diante de adversidades, não tem a sua identidade confundida, porque ele é íntegro em Deus, ele é pleno em Deus, ele é maduro em Deus, ele é completo em Deus. Então não é uma crise que me movimenta, mas é a palavra quem me movimenta. Não é um dinheiro que me movimenta, mas é a palavra quem me movimenta. Você pode dizer amém? O nome dele foi mudado para que a identidade fosse mudada e confundida. Para o Deus Bel, para o príncipe Bel. Ou seja, Deus não será mais o seu juiz. Não é ele quem julgará a sua causa, mas é Baal. E Daniel fala, não. Eu decido em não me contaminar com as iguarias do rei. Diante de crise que nós estamos vivendo, ou venhamos a viver no futuro, porque não vai parar por aqui, é você quem determina quem é que governa a tua vida. É você quem determina quem é que traz justiça sobre a tua vida. É você quem determina pela palavra de Deus se a sua identidade está firmada, se a sua identidade está realmente alicerçada, ou se no momento da crise você terá confusão e crise de identidade. Perdão. Porque no momento de crise, querido, muitas vezes nós realmente observamos crises, pessoas com crises de identidade. Crises de identidade. A gente assiste pessoas, fala com pessoas, que se você perguntar para ela assim, uma pergunta simples, quem é Jesus? Se a pessoa passar pela primeira pergunta, aí eu faço a segunda, o que ele representa para você? Aí... Ou muitas vezes eu pergunto para as pessoas assim, quem é você? Quem é você? E as pessoas ficam assim, mas... Primeiro, você precisa, em meio à crise, saber quem você é em Deus. Você pode estar me assistindo e se perguntando, mas quem sou eu em Deus? Porque tem pessoas que não descobriram ainda, estão vivendo essa crise de identidade, essa confusão de identidade, porque a crise ela promove essa confusão de identidade, mas eu decido em Deus, por ser íntegro na tua palavra, em saber quem eu sou, em saber quem Deus é e o que Ele representa para mim. Daniel aqui representa uma igreja que tem o Senhor como seu juiz, que sabe que Ele agirá com justiça em meio às injustiças que estão à sua volta. Se você está vivendo situações de injustiça, deixa eu te dizer algo nesse dia. Deus é a sua justiça. Se você realmente colocar diante do Senhor as injustiças que você tem vivido, em meio a tudo isso que estamos passando, Deus ele sempre será a tua justiça. Não permita que a crise confunda a sua identidade. Traga confusão em sua identidade. E aí, como esses homens, como eu li agora, eles não tinham como achar nada contra Daniel, porque a Bíblia diz porque ele era fiel. Não se achava nele nenhum vício e nenhuma culpa. Eles falam assim, bom, já que nós não conseguimos achar nada, Daniel é um cara irrepreensível, Daniel é um cara íntegro diante do seu Deus, ele não se confundiu por causa da mudança do seu nome, ele não confundiu a sua identidade diante de uma crise, vamos procurar nele algo contra o seu Deus. Então eles chegam diante do rei e falam assim, Dario, edita aí um decreto, sela esse negócio, se houver uma pessoa no reino que busque um outro Deus que não seja o Senhor, o rei, seja lançado na cova dos leões. Amém? Pelo fato de Daniel, no capítulo 1, ter tomado uma decisão em não se contaminar, porque ele sabia quem ele era em Deus, ele sabia da sua integridade em Deus e da integridade de Deus na vida dele, porque a palavra de Deus, queridos, ela é íntegra. E nós precisamos viver essa integridade da palavra em nossas vidas. Daniel, quando ele ouve o edito,
ele faz algo interessante no versículo 10. Olha lá comigo. Ora, quando Daniel soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, no seu quarto em cima, onde estavam abertas as janelas para o lado de Jerusalém, e 3 vezes ao dia se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Antes quando? Antes do edito. Tem uma tradução que diz como ele tinha hábito de fazer. Quando? Antes do edito. Daniel, ele não ora somente quando a crise chega. Daniel tem uma vida de oração antes da crise chegar. Queridos, a oração, ela não pode ser no momento de correção. Oração, como eu sempre digo, oração não pode ser algo corretivo. Oração tem que ser algo preventivo. Antes que aconteça. Eu tenho que me antecipar em Deus. Eu tenho que buscar a Deus com tudo que eu sou e com tudo que Ele é. Eu não posso buscar a Deus somente quando a crise chega, quando o edito do rei chega, quando a confusão de crise de identidade chega. A Bíblia diz que Daniel tinha hábito de orar 3 vezes ao dia. Ei, deixa eu dizer algo para você, querido. As pessoas quando vê esse texto dizendo que Daniel orava 3 vezes ao dia, falam assim, Daniel era um vagabundo, não fazia nada. Só para você ter uma ideia, Daniel, por ser um dos presidentes ali do reino, ele cuidava de 139 províncias da região babilônica. Daniel trabalhava e trabalhava muito, mas ele era um homem que não deixava que nada roubasse o seu tempo em Deus, porque uma pessoa íntegra não permite que as coisas externas roubem as coisas eternas. Uma pessoa íntegra em Deus, completa em Deus, integridade da palavra em Deus, mesmo diante de trabalho, circunstância, problema, crise, não deixava que nada tirasse o seu tempo em Deus. Daniel naquela época não tinha, mas hoje em dia a Netflix rouba seu tempo, a sua rede social rouba seu tempo, o seu Facebook, Instagram, Twitter rouba o seu tempo, o videogame rouba o seu tempo. Queridos, eu fico sabendo de coisas que tem homem maduro, casado, que ficam horas no videogame, horas em frente a uma TV, mas não tem capacidade de ficar 10 minutos lendo a palavra de Deus e 10 minutos orando a Deus. Aí quando a crise chega, aí corre. Mas a Bíblia é clara. Ele se colocava de joelho, dava graças diante do seu Deus, como também antes da crise, costumava fazer. Veja algumas coisas interessantes, algumas ilustrações aqui. Deus é o nosso juiz. Você pode falar para a pessoa que está junto de você, Deus é o nosso juiz. E Ele julgará com justiça a nossa causa. Amém? A Bíblia diz que quando Daniel ele soube, por ser uma pessoa íntegra, sem crise de identidade, sem confusão na sua identidade, ele ouve, ele vai para a casa dele. Casa na Bíblia representa lugar de proteção, preservação, lugar de provisão e lugar de comunhão. Não é na sua casa que você busca proteção. Amados, eu amo ficar em casa. Eu amo ficar em casa, porque eu me sinto seguro, eu me sinto protegido, eu me sinto provido naturalmente, né? Porque tem comida, você está aí na sua casa, você está me assistindo agora, está comendo pipoca, está tomando Coca-Cola, está jantando não, né? É cedo ainda, está tomando o seu café, não é isso? Está fazendo o seu pãozinho aí, frito na chapa, à noite, você vai estar comendo aquele macarrão que sobrou da hora do almoço. Não é assim? Então é um lugar de provisão, mas também casa fala de lugar de comunhão. Daniel, quando ele ouve o edito, ele não sai correndo gritando aos 4 ventos que ele seria morto. Porque o texto fala que ele foi realmente para ser lançado na cova e realmente foi lançado na cova. E a palavra diz que ele vai para a tua casa, ele vai para o seu lugar seguro, ele vai para o seu lugar de proteção e preservação. E ele não entra só em casa, ele sobe o andar, porque naquela época as casas tinham andar de cima, embaixo em cima eram os quartos, e embaixo eram as outras dependências. Até hoje algumas casas são assim, mas naquela época era assim.
A palavra diz que ele vai para sua casa, ele sobe um andar, ele vai para o andar de cima e entra no seu quarto. Quarto fala de um lugar de intimidade. Estar acima representa tudo que está a um nível acima do natural. Ou seja, Daniel sai das coisas naturais e sobe um nível acima, porque uma pessoa que busca Deus em oração, independente se há crise ou não, ela sempre está a um nível acima das coisas ordinárias e vive as extraordinárias. Intimidade no secreto, queridos, leva-nos a um nível acima do natural. É por isso que isso representa, o quarto ficava no lugar de cima, e aí você precisa subir esse nível de intimidade com o Senhor. Outra coisa importante que o texto mostra, a Bíblia diz que ele foi para o seu quarto, e ali ele abria as janelas. E ali ele tinha a visão de Jerusalém, as janelas que apontavam para o lado de Jerusalém, para o lado de Jerusalém, abrir as janelas para o lado de Jerusalém. Jerusalém representa volta aqui. O fato de ele abrir as janelas antes de orar, representa uma ação de esperança, de que um dia, tudo aquilo iria terminar, e seu povo voltaria para Jerusalém, como voltou para Jerusalém. E ali, queridos, Jerusalém é o lugar onde Deus escolheu para o seu povo habitar. Então, quando ele ouve o edito, ele sobe para o seu quarto, abre a janela e está dizendo assim, um dia tudo isso aqui vai acabar. Um dia tudo isso aqui vai passar. Eu quero transmitir essa esperança para você neste dia, que um dia tudo isso vai acabar, tudo isso que você está vivendo vai passar. Então, olha, vá para um nível acima de intimidade com o Senhor, dentro do seu lugar seguro, abra as janelas espiritualmente para o lado de Jerusalém, porque tudo isso vai acabar. Eu tenho dito e profetizado aqui vários cultos, nós vamos terminar esse ano muito melhor do que nós começamos, porque Deus é o nosso juiz. Amém. Jerusalém aqui representa a esperança da restauração. Jerusalém precisava ser restaurada. E queridos, a tradução da palavra Jerusalém é o lugar do mover de Deus, é o lugar de comunhão com os irmãos, é o lugar onde flui a salvação de todos os homens. O nome Jerusalém significa lugar de paz, lugar de voltar à comunhão. Eu quero profetizar na sua vida, diante de crises, não se envolva com crise de identidade, saiba quem você é, integridade em Deus, e o Senhor é a tua paz, Ele é o lugar da tua paz, aquela paz que excede todo entendimento, que o mundo não pode dar, somente a palavra de Deus pode te dar. Amém? Quando existe uma vida em esperança em sua palavra, uma vida de dedicação diante dos decretos do rei, mesmo diante de decretos, mesmo diante de pandemia, mesmo diante de crise, existe. E você precisa ter uma vida de dedicação. Fala comigo, vida de dedicação. É na crise que nós precisamos nos dedicar mais. É por isso que a Bíblia diz que Daniel se destacava diante de Deus. Daniel se destacava. O versículo 3 diz, então mesmo Daniel se distinguiu, se destacou dentre os presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. 3 coisas que eu quero conversar com você nesse momento. Daniel se destacava, Daniel se destacou, porque ele entendia e conhecia a integridade da palavra, e é por isso que ele vivia uma vida íntegra na palavra. 3 coisas em que Daniel se destacava. Primeiro, Daniel se destacava no seu trabalho. Olha o versículo 3. Então mesmo Daniel, acabei de ler, se destacou destes presidentes, era o serviço dele, era o trabalho dele. Daniel era presidente de províncias. Então Daniel, ele se destacava no trabalho. Deixa eu dizer uma coisa para você. Homem e mulher íntegro, homem e mulher de Deus se destacam em seu trabalho. Você se destaca lá no seu trabalho? Ou você é apenas um crente chato que ninguém quer estar perto de você, e muito menos o seu chefe? Você se destaca ali por ser um bom funcionário, por ser uma boa funcionária, ou você é aquela pessoa que só faz o que manda? Daniel se destacava porque ele fazia além daquilo que ele mandava. Amém, queridos? Mais uma vez, mais um dia, Daniel se destacava em Deus.
E a integridade de Daniel era mostrada ao povo, porque ele se destacava em seu trabalho. E esses presidentes falam assim: nós não conseguimos, não vamos conseguir achar nada contra Daniel, porque ele é fiel, porque ele é íntegro. Amém? O versículo 3 na Nova Versão Internacional diz assim: ora, Daniel se destacou, tanto entre os supervisores, os sátrapas, e as suas grandes qualidades, e por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Por causa das grandes qualidades no seu trabalho, o rei queria colocá-lo como governador do império. Meu Deus do céu. E você conhece um governador na palavra de Deus chamado José. Por quê? Se destacava em seu trabalho. Homem de Deus, mulher de Deus íntegro na palavra, se destaca em seu trabalho. João capítulo 5, versículo 17 diz: disse-lhe Jesus, meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu estou também trabalhando. Trabalho é bênção, trabalho é vida, trabalho traz provisão para a sua casa, para o seu casamento, para a sua família. Trabalho quem criou foi Deus, querido. Amém? O meu Pai trabalha e por isso que eu trabalho, Jesus disse. Agora eu quero mexer com você o que Paulo diz em 2 Tessalonicenses capítulo 3, no versículo 10. Quando ainda estávamos com vocês, nós lhe ordenamos isto, uma ordem de Paulo para a igreja de Tessalônica: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Estar sem trabalho é uma coisa, por causa da pandemia, da crise que estamos vivendo, do corte que as empresas estão fazendo. Estar desempregado é uma coisa, estar sem trabalho é uma coisa. Agora, quem não quer trabalhar, Paulo está dizendo que também não coma. Irmão, a pessoa que não quer trabalhar não tem direito de comer segundo a palavra de Deus. Então nós precisamos nos destacar em primeiro lugar no nosso trabalho, fazer o melhor que nós temos que fazer. Porque você vende o seu tempo para a sua empresa, ela te paga no final do mês pelo tempo que você vendeu para ela. Então cuidado, quando você mata o tempo, quando você forja horário, você está roubando a empresa que você trabalha. Você não vai se destacar nunca. Eita papai! Filipenses capítulo 1, versículo 21 diz assim: porque para mim o viver é Cristo, e o morrer também é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. Caso continue a viver no corpo, terei fruto do meu trabalho. E já não sei o que escolher, se é estar em Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Paulo está dizendo assim, olha, por causa dos falsos mestres que estão aí se infiltrando no meio de vocês, eu tenho que estar aqui. Mas para mim, o melhor é estar em Cristo. Mas como esse povo está entrando e trazendo um ensino errado, eu tenho que estar aqui. Mas olha o que Paulo diz no verso 22. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. Daniel se destacava em seu trabalho. Segundo, Daniel se destacava pelo seu espírito excelente. O versículo 3 diz lá: porque nele havia um espírito excelente. A tradução Almeida Corrigida diz, no versículo 3, então mesmo Daniel sobrepujou a esses presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente. A tradução da palavra excelente é extraordinário. Lembra que eu falei para você agora que nós temos que subir um nível acima diante do Senhor para sairmos do ordinário e vivermos o extraordinário? Daniel vivia nisso. Por isso que ele era considerado um homem que tinha um espírito excelente. A tradução hebraica, não é nem hebraico aqui é aramaico. A tradução aramaica é extraordinário. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Agora marca você aí, marca aí por favor, que a Bíblia diz que Daniel se destacava em seu trabalho, e a Bíblia diz que Daniel se destacava pelo seu espírito excelente. O que significa, irmão, ter um espírito excelente? O espírito de excelência é um espírito de integridade, de ter essa integridade. Agora, o que significa ter um espírito excelente?
Esqueci de dar o tema da mensagem, né? O tema da mensagem é vivendo em destaque. Em meio a essa crise, em meio à pandemia, nós precisamos aprender a viver em destaque. Então o tema da mensagem é vivendo em destaque. Ou sendo destacado. Mas vivendo em destaque. Nós temos que ter uma vida em Deus vivendo em destaque. Agora, o que significa ter um espírito excelente? Primeiro, para se ter um espírito excelente, uma pessoa que tem um espírito excelente, ela assume aquilo que é de sua responsabilidade. Você assume aquilo que é de sua responsabilidade como marido. Você assume o que é de sua responsabilidade como esposa. Você assume o que é de sua responsabilidade como mulher, como homem, como pai, como mãe, como filho, como jovem, como criança, como adolescente. Você assume, porque as crianças também têm as suas responsabilidades. Amém? E nós, como pais, temos que ensinar às nossas crianças quais são as responsabilidades dela. Amém, querido? Então, a pessoa com espírito excelente, com espírito extraordinário, porque vive uma vida íntegra na palavra, assume aquilo que é de sua responsabilidade. Uma pessoa com espírito excelente segue a justiça, a verdade, age com diligência, age com coragem e com integridade. Uma pessoa com espírito excelente, ela é uma pessoa que molda o seu caráter na palavra, busca a perfeição em seu modo de viver. Perfeição, eu repito, maturidade. Busca a maturidade em seu modo de viver. Como o Senhor disse lá em Gênesis 15 para Abrão, anda na minha presença e ser perfeito. Abrão, quando você começar a mudar o seu modo de viver, você será maduro. Quando você mudar o seu modo de viver, quando você mudar o seu modo de pensar, quando você mudar o seu modo de falar, você alcança a maturidade. Uma pessoa com espírito excelente, ela é sábia, prudente no que faz e no que é. Uma pessoa com espírito excelente é aquele que anda com Deus, que o honra seguindo suas verdades e ensinamentos. Uma pessoa com espírito excelente é aquele que cumpre a vontade de Deus e não cumpre a sua própria vontade. Uma pessoa com espírito excelente é aquele que tem o amor de Deus em seu coração. Uma pessoa com espírito excelente é aquele que tem o Espírito Santo. É aquele que tem o Espírito Santo e manifesta os seus frutos em seu dia a dia, como eu preguei em Gálatas 5, quarta-feira. Amém. Isso é uma pessoa com espírito excelente, com espírito extraordinário. E para encerrar, Daniel se destacava no seu trabalho, Daniel se destacava porque havia nele um espírito excelente, e Daniel se destacava em sua fidelidade a Deus e também ao rei. Amém. Amém. Porque a Bíblia diz que quando eles encontram Daniel orando ao seu Deus, eles vão e entregam para o rei manda chamar, tentou de todos os modos, não, que ele gostava de Daniel, ele tinha um apreço por Daniel, por causa da fidelidade de Daniel, mas não tem jeito, havia um decreto, havia um edito, lança Daniel na cova. Deixa eu dizer algo para você, quero abrir um parênteses aqui antes de terminar. Uma pessoa íntegra, uma pessoa fiel, uma pessoa íntegra e uma pessoa fiel, ela não está livre das crises. Ela não está livre dos problemas. Ela não está livre do fogo. Ela não está livre da água, como diz lá a palavra em Isaías. Ela não está livre da cova. Ela não está livre da fornalha. Daniel foi lançado, mas como a Bíblia diz que ele era um homem que tinha hábito de orar antes da crise chegar, ele foi lançado na cova. Ele não foi livre ou livrado da cova, ele foi livrado e livre na cova. Daniel foi lançado e agora com a minha mente santificada eu falo assim, ele chega lá diante dos leões e fala assim, aqui hoje ninguém come, ninguém vai comer aqui. Eu fico imaginando, é coisa minha, tá, irmão? Não está na Bíblia, coisa minha. Daniel ali no fundo daquela cova, cheio de leões famintos, ele fala, aqui hoje ninguém come, porque a Bíblia diz que o Senhor enviou um anjo e fez com que os leões fechassem a boca. Eu imagino Daniel dormindo até acima de um leão, debaixo de uma juba, para aquecer o seu corpo, diante daquela cova fria. Porque é isso que Deus faz com pessoas íntegras. Você não está livre do problema, mas lá no problema o Senhor te livra, porque Ele envia do céu a provisão, a proteção, o amparo sobre a tua vida. Efésios capítulo 6, versículo 5 diz assim, vós, servos,
Obedecei aos vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração como a Cristo, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Então Daniel se destacava por ser uma pessoa fiel a Deus e fiel ao rei. E a palavra de Deus diz, querido, no versículo 18, no 17 a Bíblia diz, 16, 17 a Bíblia diz que o rei não dorme, fica preocupado porque a pedra estava lá, mas no 18 diz, ó rei, então se dirigiu ao seu palácio, o rei se dirigiu ao seu palácio, passou a noite em jejum, não deixou trazer à sua presença instrumentos de música e fugiu dele sono. Pela manhã, à primeira luz da aurora, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz de angústia: Daniel, servo do Deus vivo, será que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Daniel respondeu ao rei: ó rei, vive eternamente. Daniel ainda abençoa o rei, querido. Libera a palavra de bênção, de vida sobre o rei. Versículo 22. O meu Deus enviou seu anjo, fechou a boca dos leões, para não me fazerem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Aleluia. Por isso que a Bíblia diz em Isaías: quando passares pelos rios, não te submergirão. Quando passares pelo fogo, nem chama arderá em ti. Quando passares pelas águas, não te afundarão. Quando? É questão de tempo. Fala de processo de tempo. Isso quer dizer que nós vamos passar, nós vamos viver, mas quando nós vivermos, o Senhor nos livrará por causa da nossa integridade na palavra de Cristo Jesus. Aí Daniel é tirado da cova, porque o rei fala assim: então muito se alegrou e mandou tirar Daniel da cova. Quando Daniel foi tirado da cova, nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Quando eu creio em Deus, nunca haverá dano sobre a minha vida, nunca haverá dano sobre a tua casa, nunca haverá dano sobre a tua família. E olha o verso 24, o rei faz um outro edito. Ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel. Foram lançados na cova dos leões, ele, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova. Os leões se apoderaram deles, esmigalharam-se todos os seus ossos. O anjo não estava mais ali. Somente quando Daniel, porque a Bíblia é clara, se eu vivo uma vida de integridade na palavra, eu sou livre, queridos, diante de toda e qualquer situação de crise. Então não permita. Se destaque. Destaque em seu trabalho. Destaque-se porque você tem um espírito excelente de tudo isso que eu citei. E destaque-se porque você é fiel a Deus e fiel aos nossos governantes. Seja fiel aos seus senhores, seja fiel aos seus patrões, seja fiel aos seus chefes, gerentes, supervisores, porque do Senhor virá a tua recompensa, em nome de Jesus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz essa manhã, em nome de Jesus. Deixa eu orar com você. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te bendizer e te louvar pela vida da tua igreja, pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua graça, pelo teu querer. Que essa palavra possa realmente entrar em nós e trazer o alimento daquilo que nós necessitamos, precisamos, por tudo aquilo que estamos vivendo nesse tempo de crise e nesse tempo de pandemia. Que o Senhor possa realmente mostrar aos teus filhos e filhas que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Que nós possamos viver daquilo que o Senhor nos orienta, daquilo que o Senhor nos dá e daquilo que o Senhor nos oferece. Eu abençoo tua vida, eu abençoo tua casa, eu abençoo tua família. Que Ele te abençoe e te guarde. Que Ele levante o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti e te dê paz. Que o amor do nosso Deus e Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a tua vida, tua casa e família, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Um ótimo domingo. À noite, às 19 horas, estaremos de volta para a honra e glória do Senhor. Deus te abençoe e muito obrigado por estar conosco para a honra e glória do Senhor. Até mais tarde.